Bom, vamos lá então para a acrilagem dos parafusos do PM Positioner. Vamos fazer a mistura aqui no Dapping. Também acho melhor do que procurar fazer com pó e líquido. Misturando assim a gente acaba tendo um pouco mais de controle sobre aonde a gente está adicionando acrílico, então neste caso aqui, uma mistura no Dapping. Enquanto ele vai chegando na fase ali, uma última olhada sobre o posicionamento do expansor e como eu vou fazer a acrilagem, adicionando aqui da cera até cobrir o final do tubinho, aqui embaixo cobrindo esse tubinho aqui. E aqui é a mesma coisa. Então vamos lá. Nesse momento, ainda com o acrílico um pouco fluido assim, ainda molinho, eu coloco aqui, afasto um pouquinho o expansor e coloco esse acrílico empurrando ele ali de baixo. Isso é para garantir que vai ter um acrílico debaixo da peça aqui certinho. Se eu vier às vezes com o acrílico já um pouco firme, um pouco duro, pode ser que eu não consiga que ele espalhe direitinho debaixo do expansor e do tubinho. Então aqui eu vou adicionando. Também já faço aqui na parte inferior. Talvez esteja pensando, poxa, mas por que poliu a placa antes e agora vai acrescentar acrílico, vai estragar o polimento? Na verdade, o que acontece, o que a gente percebeu na prática é que se a gente fixasse o tubo, ou melhor, se a gente fixasse a peça antes e para polir só depois, o acabamento ia falhar em alguns pontos. Por exemplo, aqui na frente mesmo, é uma área que eu não ia conseguir polir. Então, para ter um melhor acabamento, a gente identificou que assim era mais produtivo. Pode ser que polindo depois também dê certo e tal, mas hoje em dia eu faço assim. A gente faz o polimento da placa antes e só depois fixa as peças. Ó, então aqui eu afasto um pouquinho. Empurro o acrílico aqui para baixo, para trás do expansor e depois empurro ele de volta. Se ele estiver bem fixado com a cera aqui na frente, você vai fazer esse movimento e não vai ter muitos problemas, tá? Ele não vai ficar caindo. Mas se cair, se ele começar a cair, ainda tem um tempo hábil para você ligar a lamparina, esquentar uma cerinha e colar ele de volta. Não é o ideal, mas às vezes acontece e a gente tem que estar pronto para isso. Então aqui, acrescentando no de baixo. O que eu tenho que cuidar nessa hora? Eu movimentei um pouco o expansor e eu tenho que cuidar que ele não ficou afastado. Então, às vezes, durante a acrilagem aqui, eu dou uma apertadinha nele para garantir que ele realmente está bem encostado na placa. Isso é importante para ele não ocupar muito espaço aqui, para que o acrílico não fique muito grosso. Eu já tive trabalho de posicionar ele antes, né? Então agora não posso estragar esse posicionamento, deixando ele afastado. Então aqui eu vou ajeitando. Você vê que eu estou cuidando aqui, ó, para o acrílico não encostar na placa inferior. Eu fico ajeitando o acrílico aqui para ele se manter aqui em cima.
mas está protegido, dificilmente vai grudar muito uma placa com a outra, por eu ter colocado a cera antes ali na pista. Já fiz uma proteção. Ok. Agora eu vou voltar para o outro lado, ver como que está ali, acrescentar um pouco mais. Então, como você pode perceber, eu acrescentei um pouco de acrílico de um lado, enquanto ele estava mole, acrescentei do outro lado e agora eu venho aqui para completar. Se eu me preocupar em terminar totalmente um lado para depois ir para o outro, pode ser que quando eu chegue do outro lado o acrílico já está meio duro, já dificulta um pouco trabalhar. Então eu faço um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e volto aqui, termino. Mas isso é um jeito de trabalhar, pode ser que outras pessoas façam diferente, tá tudo certo. Esse aqui é o jeito que eu acho mais prático. Que funciona, né? Funciona para mim. Às vezes um acrílico que já está meio duro, ele não tem uma aderência tão boa com a placa de baixo. Embora essa placa, a placa pronta, já estava polida, mas eu fiz um desgastezinho nela com a broca para o acrílico ter uma boa aderência. Mas se eu vier com o acrílico já muito adiantado na polimerização dele, pode ser que o acrílico não grude muito bem. Então, eu gosto de colocar ele dessa forma, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, depois eu volto. Aqui no final eu estou vendo a pontinha do tubo, então eu vou acrescentar aqui. Aqui. Eu gosto de deixar bem coberto de acrílico para ter uma margem para poder desgastar. Opa! Então aqui finalizando essa acrilagem, mais uma vez para a panela de pressão, para daí fazer o último recorte e o polimento final. Desse lado ficou paradinho ali o acrílico, não preciso acrescentar mais, tá tudo certinho. Aqui também. Então agora, panela de pressão.